dia, graça e paz, irmãos. Mais uma vez aqui na nossa escola bíblica dominical, vamos estudar a palavra do Senhor, dessa vez em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. E alguém pode dizer, apenas 2 versículos? Sim, apenas 2 versículos. Esse é um livro muito rico. Este é um capítulo com muitos detalhes, alguns detalhes inclusive que suscitam bastante dúvida acerca de algumas coisas das doutrinas, e por causa disso teremos aqui a nossa atenção dada a apenas 2 versículos, voltando a ressaltar que a nossa intenção é aprender dentro do formato de escola dominical, claro, não é um formato acadêmico, mas dentro de um formato de escola dominical, a nossa intenção aqui é aprendermos o máximo possível sobre este rico livro da palavra do Senhor. Toda a palavra do Senhor, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, e o livro de Hebreus não está fora disso, claro. Então toda a palavra de Deus é inspirada. Então nós agradecemos ao Senhor por causa dessa palavra e louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito. Então façamos, portanto, um resumo do que nós vimos nesses primeiros 5 capítulos de Hebreus. O livro de Hebreus foi um livro que foi escrito provavelmente para uma comunidade judaico-cristã do início do primeiro século ali. Pode ter sido na primeira ou na segunda metade do primeiro século, na realidade. Não se tem como garantir 100% uma data. Provavelmente antes do ano 70 depois de Cristo, já que o livro não menciona a queda de Jerusalém que aconteceu naquele ano. O livro ele aborda o fato de que Cristo é maior do que Moisés, que o culto cristão é maior do que o culto mosaico, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, portanto, é um com o Senhor, é um com o Pai. E ele aborda de várias maneiras, várias coisas. Uma comparação entre Cristo e os anjos, para mostrar que Cristo é superior aos anjos. Uma comparação entre Cristo e Moisés, para demonstrar que Jesus é maior do que Moisés. Há uma exortação que se inicia mais ou menos na metade do capítulo 5, para demonstrar o desagrado do escritor da epístola com o fato de que alguns cristãos dessa comunidade para a qual ele escreveu esse livro estavam fraquejando ou não entendendo muito bem, e ele diz que esses são como meninos na fé, quando pelo tempo de cristãos deveriam ser adultos na fé. Então o livro ele tem essa ideia, ele tem essa mensagem de dizer para as pessoas, olha, esses judeus convertidos a Cristo, dizendo para eles, vejam bem, sabemos que a pressão é grande, seus conhecidos, seus parentes, seus amigos, o seu passado te chama de volta para o judaísmo, mas não volte, porque Jesus é o caminho. Sabemos também que existe uma pressão interna, talvez dentro do coração de vocês estejam com saudade do ritualismo bastante elaborado, bastante complexo do judaísmo, e quando você compara isso com a liturgia cristã, talvez você ache a liturgia cristã simples demais, mas não leve isso em consideração. Não volte ao judaísmo, não volte à sua vida do passado, porque Jesus Cristo é o caminho. Então, em suma,
o livro quer dizer mais ou menos isso daí, tá certo? Então, vamos fazer a leitura desses 2 primeiros versículos do capítulo 6, lembrando que esses 2 versículos estão dentro de um contexto. Eu dei agora o contexto do livro, mas existe um contexto menor ainda, que começa no capítulo 4, versículo 14, e vai até o capítulo 6, versículo 20. E esse trecho provavelmente nós vamos estudar em 4 domingos diferentes. Já tivemos 2 domingos, hoje será o 3º. Se for da vontade do Senhor, semana que vem nós terminaremos o capítulo 6. Mas se não, a gente emenda o 5º, não tem problema. Mas hoje, creio que é da vontade do Senhor nós atentarmos para resolver o que está escrito nos versículos 1 e 2, que é Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2, que dizem assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Vamos ler também o versículo 3, só para a gente, se der tempo, a gente comentar um pouquinho sobre ele também, porque é muito importante para o nosso entendimento sobre a soberania do Senhor, sobre nossas vidas, sobre a salvação e sobre o destino eterno das almas. E o versículo 3, portanto, diz assim: e isto faremos se Deus o permitir. Esse versículo é de uma grandiosidade maravilhosa. Então, se der tempo, falaremos sobre o versículo 3 também. Mas vamos colocar ênfase de que pelo menos os 2 primeiros versículos nós veremos aqui. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo bem que o Senhor nos dá, de permitir que nós tenhamos livre acesso à Tua palavra, Senhor. Portanto, te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja louvado nesse estudo, que o Senhor seja glorificado, que os nossos entendimentos estejam abertos pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, para compreendermos a Tua palavra e compreendendo possamos praticá-la, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha presidir este estudo nesta manhã, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos, ó Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, esses são aqui nossos primeiros minutos. E uma coisa que nós vemos bastante clara nesses primeiros versículos é o fato de eles estarem intimamente ligados ao que está escrito nos versículos 10 a 14 do capítulo anterior, ou seja, do capítulo 5. Que diz assim, então, Hebreus capítulo 5, versículo 10 até o 6:2, dizem assim: chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal.
Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, o contexto do capítulo 6 de Hebreus é esse daí, o de um escritor que tem uma queixa contra seus leitores, porque ele gostaria de tratar de assuntos mais profundos com os seus leitores, principalmente acerca do sacerdócio ou do sumo sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, mas que ele não pode, porque eles ainda não, seus leitores ainda não estão maduros como deveriam estar em virtude do tempo. E isso leva, inclusive, a dar detalhes de outros pontos da doutrina, das doutrinas básicas, lembrando que são doutrinas elementares, são doutrinas que a pessoa, assim que deixa de ser novo convertido, é necessário que a pessoa tenha total domínio sobre essas doutrinas. É necessário que ele seja mestre, professor sobre essas doutrinas. Tá? Então aqui o versículo 1 diz assim: porque deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. E é interessante ele escrever isso daqui, porque ao longo dos anos nós, como estudantes da palavra do Senhor, nós que buscamos realmente aprender mais profundamente sobre a palavra do Senhor, nós ouvimos ao longo de nossa caminhada cristã muitos irmãos que acham que isso é coisa de homens. Já aconteceu comigo de algumas vezes, ao conversar com pessoas sobre um determinado assunto e estarmos ali muito bem, conversando bem, e uma terceira pessoa que, por estar no mesmo ambiente ou por passar por aquele ambiente, interrompe aquela conversa na qual nós estamos crescendo um com o outro, para nos dizer que estamos ali a perder tempo, porque tudo aquilo são doutrinas de homens e que doutrina é coisa de homem, que o homem criou para se ensoberbecer ou para ficar orgulhoso. Pois bem, nós sabemos que todas essas coisas realmente são possíveis. O crescimento intelectual, seja lá em qual área for, pode provocar naquela pessoa que detém aquele conhecimento um sentimento de orgulho. E isso é pecado, e isso deve ser combatido. Né? É um daqueles tripés pecaminosos que a gente vê lá, inclusive no Éden, quando Eva, depois de receber aquele argumento mentiroso da serpente, ela percebe que aquela árvore era agradável aos olhos, ela percebe que aquela árvore ela era agradável também para o seu corpo e também boa para dar entendimento. Então ela acaba tomando aquela fruta para comer. Sabemos, amados irmãos, que a soberba ela pode entrar no coração de qualquer pessoa, inclusive naqueles que se aprofundam na palavra do Senhor. É claro que o resultado que nós esperamos de quem estuda a Bíblia mais a fundo é justamente o inverso. Quanto mais nos aproximamos do que a palavra do Senhor nos diz, mais nós aprendemos que nós devemos ser extremamente humildes, dada a nossa pequenez diante de um Deus todo-poderoso e dada a nossa condição pecaminosa diante de um Deus que é 100% santo. Então, o resultado normal que se espera de alguém que se aprofunda no estudo da palavra do Senhor é justamente a humildade. Mas nós sabemos também que, infelizmente, alguns se ensoberbecem. Um ponto que eu quero falar para os irmãos acerca dessa divergência, ou desse argumento, é que o Espírito Santo
ele quer que nós todos cheguemos à estatura completa de Cristo. Então, para isso é necessário conhecer a Cristo, conhecer a palavra de Cristo. Isso só acontece quando estudamos a Bíblia com afinco. Segundo, é o próprio Espírito Santo que chama uns para pastores, outros para mestres e doutores. Então, é o Espírito Santo que doa essa capacidade para alguns de estudarem mais a fundo, e por causa disso, vemos como um dom do Espírito Santo, essa necessidade para que todo o rebanho seja alimentado. E terceiro, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que a doutrina é de Cristo e não dos homens, né? Então tudo isso aqui para nos lembrarmos desse detalhe. O texto está dizendo que a doutrina é de Cristo. Versículo 1 diz: porque deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Não é doutrina dos homens, não é um bando de barbudo dentro de um escritório que fica inventando coisas, dizendo que estão na Bíblia só para poder dizer que inventaram doutrinas e tudo mais. Não. A doutrina, ela é de Cristo. E a doutrina existe porque homens dedicaram suas vidas a estudar a palavra, dedicam suas vidas a estudar a palavra, homens do passado e homens do presente, dedicam suas vidas a estudar a palavra para entender o que realmente o Senhor quer. E o que é que esses homens fazem muitas vezes? Escrevem livros, aquilo que percebeu, para facilitar a vida daquele que não tem muitas vezes o tempo, ou a dedicação, ou a força de vontade daquele que está fazendo a pesquisa. Então, em primeiro lugar, a doutrina de Cristo. O que o autor está dizendo é: deixe os rudimentos da doutrina de Cristo. O que é rudimento? Rudimento é aquela primeira coisa, aqueles primeiros conhecimentos ou aquelas primeiras técnicas que uma pessoa tem de aprender. Por exemplo, na área da alfabetização, quais são os rudimentos da alfabetização? É aprender o A, E, I, O, U, aprender as vogais, aprender as consoantes, aprender a juntar ali as primeiras letras para formar sílabas. Por exemplo, C com A, K, D com A, dá. Então, na alfabetização, quando nós ensinamos para nossas criancinhas de 3, 4, 5 anos, nós estamos ensinando para elas essas coisinhas, são os rudimentos da alfabetização. Na doutrina de Cristo existem também rudimentos, ou seja, aquelas primeiras coisas que a gente ensina para o novo convertido, e depois que ele deixa de ser do novo convertido, a igreja espera que ele já domine aquele assunto e que aqueles assuntos ali, aqueles rudimentos da fé cristã, aqueles rudimentos da doutrina de Cristo já não sejam mais problema para aquele novo convertido, que ele agora não é mais novo convertido, ele agora já pode ser inclusive alguém que ensina outras pessoas aquilo que ele vem aprendendo. Então, primeiro que é necessário deixar para trás, ou seja, não é esquecer. Aqui a ideia do autor é: não perca mais tempo discutindo ou filosofando, ou seja lá o que for, sobre essas coisas, porque isso é rudimento, ou seja, se espera que todo mundo saiba isso. É como você dizer para uma pessoa que já está cursando a faculdade, para dizer para ela: pare de soletrar sílaba por sílaba das palavras. Você já está na faculdade, você tem de fazer uma leitura rápida, uma leitura dinâmica. Não com os rudimentos como se eu estivesse ensinando uma criança ainda a alfabetização. Então, é necessário parar, ter a capacidade de saber que não precisa mais discutir esses assuntos, porque isso é ponto pacífico, todo mundo sabe disso. São os rudimentos, e lembrando que a doutrina de Cristo, ponto. E o versículo também continua dizendo: prossigamos até a perfeição. E diz: não lançando de novo fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então aqui nós já temos os dois primeiros assuntos do que são chamados pelo escritor do livro de Hebreus como
rudimentos da doutrina de Cristo. Ele nos chama a prosseguir, a ir adiante, a buscar, caçar, correr atrás, como se diz hoje em dia, da perfeição. E não lançando de novo fundamento, ou seja, não ficar inventando. A Bíblia já diz, não ficar discutindo, não ficar filosofando sobre assunto 1. Fundamento de arrependimento de obras mortas. Então, o que é arrependimento de obras mortas? O que é que o autor está querendo dizer com isso? Em primeiro lugar, o arrependimento de obras mortas é parar de acreditar que o homem é salvo porque ele fez ou falou alguma coisa que serviu para que ele merecesse a salvação ou para que servisse de senha para que Deus deixasse ele entrar para a família divina, para que ele passasse a ser chamado filho de Deus, para que ele passasse a ser chamado de salvo em Cristo Jesus. Como é que nós sabemos disso, que o homem não tem participação nenhuma? Primeiro nós vamos para um trecho bastante conhecido por cada um de nós, Efésios capítulo 2, versículos do 8 a 10. Então Efésios 2, versos do 8 a 10 diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós temos aqui esse primeiro trecho falando sobre isso, falando que não é pelas obras, ou seja, não é por causa de alguma coisa que você falou, não é por causa de alguma coisa que você fez nascer dentro de você mesmo, não é por causa de alguma coisa que você fez, não é por causa de algum sentimento que você alimentou, não é por causa de algum pensamento que você alimentou ou que suscitou na sua mente por você mesmo, né? Ainda sobre essa mesma temática, Tito, capítulo 3, versículos do 4 a 7. Tito, capítulo 3, versos do 4 a 7. Então vamos ver Tito, capítulo 3, os versos 4 a 7 diz: Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo relembrando, a Tito, em uma das suas epístolas pastorais, sobre a dinâmica da salvação, sobre como se dá a salvação, o Senhor, ele como soberano sobre a salvação, e de que a salvação não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, né? Temos também Gálatas, capítulo 2, Gálatas 2,16. Gálatas capítulo 2, versículo 16 diz assim: Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E alguém pode dizer que essa pessoa teve fé, mas teve fé no seu coração, que essa pessoa decidiu receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Meus irmãos, quando uma pessoa ela
acredita que ela, por si só, deu um passo em direção a Deus, independentemente de se Deus já tinha ou não dado um passo em direção a ela, isso é salvação pelas obras, porque o mérito é totalmente dado ao homem. O homem decidiu, o homem quis. Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, nós encontramos um trecho que é interessante porque nos diz assim. Tiago, capítulo 2, verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Jesus também disse que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore e é pelo sabor da água que nós conhecemos a fonte. Em Romanos capítulo 6, versículo 22, nós vemos que existem os frutos da santificação. Então, o que são as obras? As obras são uma exigência para todos os homens, as boas obras são uma exigência para todos os homens, mas nenhum homem consegue, porque aquele que tropeça em um ponto da lei é culpado de toda a lei. Portanto, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. E a lei, ela é universal, é a lei de Deus, é o dono do universo que estabeleceu a lei e pronto, e acabou. E nenhum ser humano é capaz de atingir a perfeição da lei. Por mais esforçado que ele seja, o único é Jesus Cristo. Viveu aqui por 33 anos e nunca pecou. Então, o primeiro ponto que não deveria ser assunto de discussão fora do ambiente dos novos convertidos, aqui listado pelo autor de Hebreus no capítulo 6, é o assunto ou a doutrina de Cristo em referência às obras mortas, né? As obras, e ele chama de mortas mesmo. Primeiro assunto é esse. Ninguém vai a Deus se Deus não o chamar. Ninguém escolhe seguir Jesus se Jesus não o escolher primeiro. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A fé sem as obras é morta. Mas Tiago está se referindo lá ao fato de que a gente não pode dizer que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e depois ficar deitado em berço esplêndido sem fazer nada pela obra, sem fazer nada pela igreja local e sem fazer nada pela salvação das almas em âmbito de missões, tanto missões locais quanto missões em lugares distantes. É isso que Tiago está dizendo. E isso se encaixa perfeitamente com o que Paulo fala, com o que Cristo fala, com o que toda a Escritura fala, porque desde o Antigo Testamento até o fim do milênio, a salvação sempre foi pela graça, é pela graça e sempre será pela graça. Tá certo? Então, não precisamos, não devemos, melhor dizer, não devemos confiar em nossas obras. O segundo ponto que o escritor de Hebreus nos diz aqui é: e de fé em Deus. Então é necessário nós compreendermos bem, lembrar que o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, o que esta EBD de 14 de junho de 2020, nós estamos tratando aqui, são pontos elementares. É a criancice, é aquilo que a gente espera que o menino na fé cristã, que tenha poucos meses, né, ou no máximo aí poucos anos de vida eclesiástica, ele já tenha domínio. Ele não seja mais como um menino inconstante que é levado por todo e qualquer vento de doutrina, tá certo? Então, vamos lá.
Então o segundo ponto é fé em Deus. O que é que o mundo diz sobre fé em Deus? Se você for perguntar para qualquer pessoa na rua, essa pessoa vai dizer, olha, eu sempre tive fé em Deus. Desde menina, desde menino, eu sempre tive fé em Deus. A minha família sempre me ensinou a ter fé em Deus, eu sempre tive fé em Deus. Outros dizem, olha, eu nasci na religião tal e vou morrer na religião tal porque eu sei que Deus se agrada dessa religião. É assim que o mundo fala. Inclusive tem até alguns filhos de evangélicos que usam até a expressão, olha, eu já nasci no evangelho. Olha, primeiro lugar, a pessoa nasceu num lar evangélico. É diferente de já ter nascido no evangelho, tá certo? Então, o que é que a Bíblia diz sobre fé em Deus? Primeiro, João capítulo 14, versículo 6. João é um dos versículos mais decorados pelos crentes, não é isso? João capítulo 14, verso 6, diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender sobre fé em Deus é que Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, não é possível alguém dizer que tem verdadeira fé em Deus se não tiver intimidade, um relacionamento íntimo com Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, você que diz aí que tem fé em Deus, mas que vive sua vida do jeito que você acha que você deve viver e não como Jesus manda você viver, você não tem fé em Deus. Você tem fé na sua fé em Deus. É diferente. É quando você deposita a sua esperança na sua própria esperança. Fé em Deus, de acordo com o que Jesus disse aqui, é acreditar que é extremamente pecador, que não consegue chegar ao Pai a não ser por Cristo. O máximo que você tem aí é fé em um conjunto de crenças que você recebeu da sua família, da sociedade dentro da qual você está inserido, ou até um conjunto de crenças que você mesmo criou para si. Mas sem Jesus, você não tem fé em Deus. E é isso que Jesus está dizendo aqui, quando ele chama a si mesmo de caminho, de verdade e da vida. É isso que Jesus está dizendo, tá certo? E mais, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Outros versículos bastante conhecidos da palavra que vão nos dizer o que é fé em Deus. Então, Romanos 10, versículos 9 e 10 dizem assim: a saber, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Esses dois versículos são dois dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. E essa péssima interpretação da Bíblia sobre esses dois versículos começou em meados do século XIX, quando se inventou a questão do apelo emocional, se inventou a questão do apelo após a pregação de maneira emocional, em que se leva em consideração apenas o que a pessoa apelada fala ou reage em relação a esse apelo. Primeiro, o texto está dizendo que é necessário confessar com a boca e crer de coração. E as pessoas costumam fazer festa quando uma pessoa diz com a boca que recebeu Jesus. Só que nós, os presentes, os seres humanos presentes, os não pecadores quanto aquele que está recebendo a festa, presentes naquele momento, só conseguem aferir o que saiu pela boca. Nós não temos a capacidade de saber se o que está saindo pela boca realmente partiu do coração.
Ou se foi apenas um momento emotivo, se foi apenas um momento de querer se livrar de uma situação, ou porque a pessoa está ali achando que Jesus é um remédio para curar determinada situação em sua vida, e etc, etc, etc. Tá? Segundo, dizer que é necessário acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aí a pessoa diz assim, mas eu acredito que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Verdade, você acredita em um fato histórico. Olha, eu também acredito que Pedro Álvares Cabral aportou aqui no litoral da Bahia. E aqui no litoral da Bahia, aportando, ele declarou que essa terra aqui pertencia a Portugal. Então, eu acredito num fato histórico. Tá certo? Mas eu não aceito isso como 100% verdade. Porque eu sei que já havia habitantes antes, e posso falar aqui do Tratado de Tordesilhas. A intenção aqui não é uma aula de história, mas apenas para fazer uma comparação, que há uma diferença muito grande entre crer de todo o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que por isso também vai me ressuscitar, se eu morrer antes da igreja ser arrebatada, e acreditar no fato histórico que realmente ocorreu de Jesus Cristo ter ressuscitado dentre os mortos, do mesmo jeito que alguém interage com a afirmação de Cristóvão Colombo na América do Norte e de Pedro Álvares Cabral na América do Sul. O próximo trecho que nós vamos aprender sobre Jesus é Jó capítulo 1, versículos 21 e 22. É uma coisa bastante interessante que nós aprendemos com Jó, capítulo 1, versículos 21 e 22. Diz assim, Jó, capítulo 1, versículos 21 e 22. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ter fé em Deus é isso daqui que Jó, como crente, em Deus, ele experimentou, e é sobre o que esse trecho aqui fala. Ele não atribuiu a Deus culpa alguma. Muitas vezes as pessoas, elas dizem que têm fé em Deus e questionam a Deus em tudo. Fica questionando o Senhor por causa da pandemia. Fica questionando o Senhor porque existem homens maus que fazem males contra criancinhas. Fica questionando o Senhor porque existem drogas. Fica questionando o Senhor porque existe isso, porque existe aquilo. Fica questionando, se Deus nos ama tanto, por que existe criminalidade e tudo mais. Já cansei de responder esse tipo de coisa a muitas pessoas ao longo de minha jornada cristã, ao longo de minha vida cristã. Ter fé em Deus não é uma questão de questioná-lo, é uma questão de buscar a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus as respostas para as questões da vida, e não para ficarmos apontando o dedo para o Senhor, tá certo? Então, muitas vezes o que nós temos em nossos corações, antes de Cristo entrar em nossas vidas, o que nós temos em nossos corações que nós chamamos de acreditar em Deus, nada mais é do que um conjunto de coisas que a gente aprendeu desde criança. E isso não é fé em Deus. Isso é fé em coisas que nós ouvimos, que nos foi repetida. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Então, Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos juntar Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, com Lucas capítulo 9, versículo 23. Então, Lucas capítulo 9, versículo 23, a palavra de Deus diz assim:
E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Crer em Deus é negar a si mesmo. Crer em Deus é tomar a sua cruz e seguir. E antes que você pense, sua cruz não é seu marido. Sua cruz não é sua esposa. Sua cruz não é um filho desobediente. Ou sua cruz não é um pai ou uma mãe reclamão ou reclamona. A cruz é o ato de negar a si mesmo. É o ato de se colocar na vontade de Deus de tal maneira que você busca deixar a sua própria vontade, renovar o seu entendimento de acordo com o que a palavra de Deus diz que é a vontade dele, de Deus, para a tua vida, para a nossa vida. Então, eu não vou viver do jeito que eu quiser e em alguns momentos da minha vida fazer uma oração ou outra esporádica, ler ou decorar esporadicamente um ou outro versículo da Bíblia e achar que tenho fé em Deus, que não é. Fé em Deus é aquilo que o Senhor depositou em nossos corações, aquilo que Ele colocou dentro de nós, para que nós, com esse instrumento que Ele nos deu, nós tenhamos uma intimidade com Ele e essa intimidade com Ele produza em nós santidade. Ou seja, a gente participa pouco ou quase nada nesse processo. Quando eu digo pouco ou quase nada, nesse processo estou me referindo já depois que a pessoa é salva. Porque no que se refere à salvação, nós não participamos em nada. É pela graça que somos salvos, por meio da fé. O terceiro ponto que nós vemos aqui, o escritor de Hebreus nos dizer vou ler novamente aqui Hebreus, capítulo 6, versos 1 e 2. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Aí o ponto 3 no que é o primeiro do versículo 2. E da doutrina dos batismos. E da doutrina dos batismos. Amados, sempre lembrando que o que nós estamos vendo aqui nesta EBD, de 14 de junho de 2020, são os rudimentos da fé, os fundamentos, aquelas coisas que a gente ensina para as criancinhas na fé. Não as criancinhas, no que se refere a criancinhas, nossos filhos, nossos sobrinhos. Estou me referindo ao novo convertido. Então você, eu, nós que já temos algum tempo de estrada nesse caminho que é Jesus, isso tudo já precisa ser de domínio, cada um de nós, tá certo? E cada um de nós precisa dominar cada um desses assuntos. Então, a doutrina dos batismos. Em primeiro lugar, o batismo não foi uma coisa inventada por Cristo. Era uma prática comum, não só ali em Canaã, como em boa parte do Império Romano e até de alguns povos que ali circunvizinhavam o Império Romano. Tá certo? Então, vamos para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12. Mateus capítulo 3, versos de 1 a 12 dizem assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, e dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, aqui a primeira coisa que nós vemos é João explicando para aquela raça de víboras, né, os fariseus, o entendimento que ele, João Batista, tinha sobre a questão dos batismos, né? Então ele fala aqui de dois batismos. Ele fala que o versículo 11, e eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós vimos ele falar o batismo nas águas, que ele próprio estava fazendo. E Jesus sobre dois outros batismos, com o Espírito Santo e com fogo. Então, esses três batismos aqui, um que ele estava praticando e dois que Jesus estava praticando. Então, o batismo com o Espírito Santo é o batismo em que a pessoa recebe no seu novo nascimento. Quando a pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, então ela é batizada com o Espírito Santo. Nós vamos ver isso em alguns versículos. O novo nascimento, inclusive no livro de João, capítulo 3. Mas um ponto que é interessante falar aqui é o batismo com fogo, porque muitas pessoas pensam que esse batismo com fogo é uma espécie de segundo batismo confirmador de que a pessoa é crente e que recebeu o Espírito Santo, e que essa confirmação dá ao batizado com fogo o poder para fazer sinais e prodígios, principalmente os mais conhecidos e que recebem mais propaganda dessas pessoas, que é falar em línguas, expulsar demônios e curar enfermos. Mas quando a gente olha o contexto aqui, a gente vê que na realidade João estava falando de que esse fogo é o fogo do inferno. Por quê? Porque ele diz aqui o seguinte, versículo 10, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, a árvore que não produz fruto, ou seja, pessoas que não são crentes em Cristo Jesus, diz que Jesus vai cortar e lançar no fogo. E também, versículo 12, ele diz, em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Aqui o celeiro, simbolizando o céu, trigo, simbolizando os salvos. E diz, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então Jesus lançará os perdidos ao inferno. Eles serão batizados com fogo. Que fogo? Fogo do inferno. Não tem nada a ver com o segundo batismo do crente. Pelo contrário, esse aqui é o batismo do descrente. Tá certo? E vamos continuar a nossa análise ainda sobre a doutrina dos batismos. João capítulo 3, é um dos trechos mais conhecidos da palavra do Senhor. Então é João capítulo 3, os primeiros versículos dizem assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então esse novo nascimento aí é o batismo com o Espírito Santo, que nós vemos lá João Batista preconizando em Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12, tá certo? Então, o batismo, esse foi o batismo de João, aquele que abriu o caminho para Jesus começar a pregar, tá certo? É o chamado batismo de João. Nós encontramos também Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20. Jesus aqui, ele dando a ordem para a igreja, para que a igreja ela assuma a prática do batismo. Então, Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, dizem assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, qual é a autoridade da igreja no que se refere aos batismos? É que a igreja tem essa autoridade porque ela está debaixo da autoridade de Cristo, quando ele mesmo diz que ele tem todo o poder no céu e na terra. E no versículo 20 ele dizendo que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele manda que nós batizemos, ele manda que nós evangelizemos o mundo todo e que o batismo seja esse ritual que acompanhe, né, todo esse processo da igreja, no evangelismo. Então o batismo ele é uma ordem. O batismo, embora seja uma ordem para cada um de nós, não salva. Ele é um ritual simbólico, no qual a pessoa declara que ela morreu para a vida anterior e está vivendo agora uma nova vida. Cremos que o batismo é por imersão, pelo próprio significado da palavra. A palavra batismo significa mergulho. Então é por imersão. Quando Jesus manda batizando-as, então lá na palavra lá que ele está falando, em que está escrito aqui no Novo Testamento, a palavra baptismos, que é mergulhar, né? Dá ele sentido de imersão, de ficar embaixo d'água. Cremos também que o batismo não torna a pessoa mais santa. Ela já é santa, ela já acreditou em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ela agora recebe o batismo por uma questão de obediência a Cristo. E por causa disso ela se batiza. Alguns versículos que vão falar sobre isso são Marcos 16:15. Marcos 16:15. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhes, isso aqui Jesus falando, o mesmo episódio lá de Mateus, e disse-lhes, Jesus falando, né? Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Notem que a salvação, ela fala aqui, né, de crer e ser batizado, mas na hora da condenação ele fala quem não crer. Não coloca aqui o batismo porque ele não faz parte no que se refere à salvação. Em Lucas capítulo 23, vamos aqui para Lucas capítulo 23, outro trecho bastante conhecido na palavra do Senhor, versículos 39 até o 43. Lucas 23, do 39 ao 43, diz assim: e aqui Jesus crucificado, um malfeitor em cada lado
da sua cruz, também crucificados esses malfeitores, e diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós vemos aqui o Senhor Jesus prometendo salvação àquele malfeitor pendurado na cruz, e obviamente aquele malfeitor não teve tempo nenhum de receber o batismo. Então, mostrando aí que o batismo não salva, que o batismo não confere um poder espiritual. Esse batismo nas águas, ele não confere um poder espiritual maior para as pessoas. A gente vê até muitas vezes pessoas dizendo assim: ah, fulano de tal fez uma coisa errada. É mesmo, poxa, mas fulano de tal é crente, aí outro vai e acrescenta. E além de tudo é batizado, viu? Como se o batismo conferisse algum tipo de santidade a mais, algum tipo de poder a mais para aquela pessoa que recebeu esse ritual. É um ato simbólico, tá certo? De submissão a Cristo, de obediência, porque é Cristo que está mandando o batismo, e também de dizer que morreu para o mundo, né? Ainda sobre o batismo com o Espírito Santo, queremos dizer algumas coisas e esclarecer também algumas coisas em virtude de algumas pessoas acreditarem que alguém só é batizado no Espírito Santo quando comprova isso com um fenômeno conhecido aqui no Brasil como falar em línguas, né? É conhecido como falar em línguas. A gente vê isso bastante por muitas pessoas, tá certo? Vamos lá. A origem disso se encontra em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Então, Atos 2, de 1 a 12. Então, amados novos convertidos, eu sei que para vocês isso é novidade, mas para vocês, amados que já estão há um longo tempo na estrada, sabem que tudo isso que nós estamos falando aqui nesta manhã são as bases elementares da fé cristã. Não é isso? Então, Atos capítulo 2, versículos de 1 a 12, diz assim: e cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? Né? Então aqui nós vemos a palavra do Senhor nos mostrando que quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos ali no cenáculo, episódio esse descrito aqui nessa leitura que nós fizemos, então os discípulos ali, eles começaram a falar em línguas. Agora, quais línguas? As línguas estão listadas aqui. Os próprios judeus ali, de todas as partes do mundo, que falavam diversas línguas diferentes, são listados aqui. Algumas pessoas vão dizer que aqui há em torno de 17 linguajares diferentes
ou seja, idiomas mesmo, dialetos mesmo, muitos deles tão diferentes uns dos outros, quanto o português é diferente do inglês, quanto o português é diferente do japonês. Então, aqui está se referindo a idiomas, e não a um balbuciar de palavras ininteligíveis, não um balbuciar de palavras em que nem quem fala, nem quem ouve conhece a existência desse idioma, e para depois dizer que fez algum tipo de interpretação. Não é isso que a palavra de Deus chama de dom de línguas, tá certo? O dom de línguas que a palavra de Deus fala é o que está escrito aqui. São galileus falando em aramaico e judeus de todas as partes, judeus que falavam latim, judeus que falavam copta, judeus que falavam grego, judeus que falavam hebraico, judeus que falavam tantas outras línguas descritas aqui, entendendo em sua própria língua materna. É isso que está escrito aqui, tá certo? Vamos continuar ainda neste ponto. Precisamos esclarecer alguns trechos, né? Para nós entendermos muito bem a doutrina dos batismos. Eu sei que você já está cansado de saber, mas está escrito aqui. Eu sei que você está dizendo, mas pastor, eu pensei que ia aprender coisa nova, tudo isso é novidade, não é novidade para mim e tudo mais. Calma, tá certo? Semana que vem nós vamos voltar para os versículos seguintes. Eu sei que para isso, nada disso para você é novidade, mas eu glorifico a Deus pelo que está escrito aqui. Vamos continuar, tá certo? Ainda sobre essa questão dos batismos, tá bom? Então vamos para 1 Coríntios capítulo 14, tá bom? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14. Primeira Coríntios capítulo 14, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a doutrina das línguas estranhas, ela está baseada em profecias do Antigo Testamento, e ele está levando em consideração aqui os fenômenos de línguas estranhas para uma determinada profecia do Antigo Testamento. Então, para eu entender um fenômeno neotestamentário, eu preciso primeiro compreender se existe alguma profecia veterotestamentária sobre esse mesmo assunto. Ou seja, para eu compreender bem esse fenômeno do Novo Testamento, eu preciso compreender qual é a profecia ou quais são as profecias sobre isso no Antigo Testamento, no Velho Testamento, tá certo? Então, vamos lá para o Salmo 28, Isaías 28, Isaías 28, do 11 ao 13. Vamos lá? Paulo, quando diz para os coríntios analisarem uma profecia bíblica acerca dos fenômenos que estavam acontecendo dentro daquela igreja local, na cidade de Corinto, ele manda que as pessoas analisem, levando em consideração Isaías 28, do 11 ao 13, que diz assim: pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e quebrantem, e se enlacem, e sejam presos.
Então, o que é que nós encontramos aqui nesses versículos? Paulo dizendo que por pessoas de outras línguas e por lábios estranhos, o Senhor falaria a este povo. Qual povo? A igreja? Não. A igreja, na época do Antigo Testamento, era um mistério. O próprio Paulo fala que a igreja é um mistério. Então, se você não sabe sobre que povo é esse, você pode abrir sua Bíblia. Se sua Bíblia tiver aquele costume, né, que as editoras muitas vezes têm, de colocar um título acima de cada capítulo ou acima de cada parágrafo, de cada unidade de pensamento nas Escrituras, você vai ver que o capítulo de 28 de Isaías é uma profecia contra Efraim, contra Judá. Ou seja, contra todo Israel. Na época de Isaías era assim que essa era uma das maneiras de chamar todo Israel. Era uma espécie de costume linguístico da época. Efraim e Judá, ou seja, todo Israel. Tá certo? Então, essa é uma profecia para o povo de Israel, não para a igreja, até porque a igreja era um mistério na época do Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar, determinamos o que aqui? Determinamos para quem é a profecia para Israel, não porque nós quisemos determinar, é porque o texto determina isso, tá certo? Então é para Israel, não para a igreja, tá bom? Segundo, nós encontramos no livro de Atos, ao longo do livro de Atos, várias pessoas tendo um encontro sobrenatural com Cristo Jesus, e uma das manifestações mais imediatas a este encontro com Cristo é o falar em línguas. Nós poderíamos ler todas as passagens, mas vamos ler apenas algumas. E vamos lá, por exemplo, para Atos capítulo 10, versículos 44 e 46. Então, Atos 10... versículos 44 ao 46, dizem assim: E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. O que é que ali estava acontecendo? Estava tendo ali a manifestação do falar em línguas. E alguém vai dizer, então, pastor, olha aí, falar em línguas. Mas quais línguas? Notem que a profecia lá de Isaías é dizendo que é um sinal para o povo de Israel. É um sinal para hebreus. Pedro e os demais da circuncisão, os fiéis da circuncisão, como diz aqui o versículo 45, eles eram hebreus, de origem judaica ou galileia, de origem judia ou galileia. A gente não tem como precisar todos aqui, sabemos que Pedro era galileu, mas eles eram hebreus. Então, havia hebreus presentes para que eles, ouvindo o fenômeno, crescem que o fenômeno era verdadeiro, porque a profecia era sobre eles, os hebreus. Tá certo? Pessoas de outros lábios e de línguas estranhas. Não um fala de coisas que ninguém entende, de uma língua desconhecida dentro do planeta Terra, ou algo no céu. Porque quando os anjos falam a homens, tanto em todas as escrituras, quando anjos falam com homens, falam na língua que o homem vai entender. É isso que nós vemos em todo o Antigo Testamento e no Novo também. Tá certo? E poderíamos ler vários outros trechos sobre isso. Mas eu quero ir diretamente, até por uma questão de otimização do tempo, eu desafio você a encontrar no livro de Atos qualquer vez em que novos convertidos, assim que recebem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ao falar em línguas não tenha um hebreu por perto. Em todas as vezes tem sempre um hebreu por perto, porque este é um sinal para os hebreus. O próprio
Paulo fala lá, voltando aqui rapidamente para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22, diz assim: de sorte que as línguas são sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Quem são esses infiéis? Qualquer tipo de infiel que estiver passando na rua? Não. A língua é um sinal para os infiéis hebreus, para os israelenses, para os israelitas. Aí você escolhe se você quer chamá-los de israelenses, de israelitas, de hebreus, de judeus, de galileus. Dá o nome que você quiser, mas é um sinal para eles. É um sinal para eles e não para nós. Aí fica a igreja procurando um sinal, como se o sinal fosse para a igreja, mas o sinal é para um outro povo, para Israel. Tá certo? Agora, por que isso acontecia tanto na igreja de Corinto, a tal ponto de Paulo gastar tanto tempo doutrinando sobre isso lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, que ele diz que inclusive ele fala até mais línguas. Ele não está se referindo ali ao fato de falar mais vezes línguas estranhas que ninguém conheceria e que por algum milagre alguém entenderia. Não. Ele está se referindo a uma quantidade de vezes que ele usa, tá? Mas por quê? Porque ele falava idiomas diferentes, tá certo? Mas por que isso acontecia tanto lá em Corinto? Nós vamos entender agora. Então, Atos capítulo 18, versículos de 1 a 7. Atos 18, de 1 a 7 diz assim: depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Então, é por isso, amados irmãos, que na igreja de Corinto havia tanto este fenômeno do falar em línguas, porque a igreja se reunia ao lado da sinagoga, nas proximidades da sinagoga. Provavelmente aquele ali era um bairro judeu, dentro da cidade de Corinto. Então, qualquer judeu, qualquer hebreu, independentemente da tribo a que fosse ascendente, qualquer um deles, ouvindo o fenômeno, teria por obrigação de se lembrar lá de Isaías 28, versículos de 11 a 13. É por isso que havia esse fenômeno de maneira tão evidente na igreja de Corinto, porque a sinagoga ficava do lado da igreja. Tá certo? Então, o que é que nós vemos aqui? Línguas estranhas são um sinal de que a pessoa foi batizada pelo Espírito Santo? Sim. Sim. Mas para quem é esse sinal? Para um hebreu. E não para a igreja. Tá certo? E quais línguas estranhas são essas? Idiomas. É um corinto falando em grego e um hebreu entendendo em hebraico. Tá certo? É um brasileiro falando em português, ou falando em brasileiro, como diriam as crianças, e um hebreu entendendo em hebraico. É isso que é o dom de línguas, como resultado do batismo no Espírito Santo. E isso é uma profecia que diz como e para quem. Um livro de Atos com várias passagens dizendo do cumprimento dessa profecia. Lá Pedro falando lá da profecia de outro profeta, aí ele já se refere a Joel. Aí
nós vemos o cumprimento de maneira contínua na cidade de Corinto, em virtude de a igreja estar próxima de uma sinagoga, tá certo? Então, e a explicação geral de que são idiomas. Então, sobre essa parte, no que se refere à doutrina dos batismos, nós aí procuramos cobrir aí todos os pontos. O batismo com águas é por imersão, uma ordem de Jesus. O batismo com o Espírito Santo, que é para os salvos, para aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. E o batismo com fogo, que não tem nada a ver com uma unção especial a mais, tem a ver sim, infelizmente, com a condenação eterna daqueles que partem para a eternidade sem Cristo. Pois bem, irmãos, pelo que nós estamos vendo, né, já estamos aqui excedendo um pouco o tempo, ainda há algumas doutrinas para nós cobrirmos, não é isso? A da imposição de mãos, a doutrina da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, que sabemos, né, que são rudimentos da fé, temos certeza que os irmãos já dominam, mas está no texto, a gente precisa falar sobre eles. Então, sempre lembrando, e quando eu falo isso eu falo rindo, porque eu sei que algumas pessoas talvez estejam dizendo: puxa, eu já tenho um pouco mais de tempo na fé e não domino esses assuntos como eu acho que deveria, né? Então, assim, quero dizer para os irmãos que realmente é uma necessidade nós sabermos essas doutrinas. É necessário que essas doutrinas sejam um ponto pacífico entre os crentes em Cristo Jesus, tá bom? Mas nós não vamos ver essas três últimas doutrinas. Aqui o escritor de Hebreus ele lista 6 doutrinas elementares, 6 coisas sobre a vontade do Senhor para nossas vidas, que toda e qualquer criancinha na fé já tem de ser ensinada, para que assim que ela atinja a maturidade, ela seja uma pessoa que domina esses assuntos, tá certo? Ele lista aqui 6 assuntos, e nós só vamos ver esses 3 primeiros. Eu prometi no início, né, dessa ministração aqui que cobriríamos tudo, mas pelo visto eu falei assim um pouco mais do que planejava. Mas a intenção, amados irmãos, é realmente aprendermos, a intenção é realmente buscarmos o entendimento na palavra do Senhor, de tal maneira que toda a igreja ela tenha a certeza de que realmente não houve dúvida, de que realmente houve um embasamento bíblico, porque a nossa intenção não é ensinar uma bandeira doutrinária humana, mas sempre lembrando que, como o próprio autor diz, a doutrina é de Cristo, não do homem, né? Então, glorificamos a Deus por tudo. Oremos, então, agradecendo a Deus. Peço aos amados irmãos aí um pouco de paciência. Semana que vem, se for da vontade do Senhor, nós falaremos das 3 últimas doutrinas e já daremos também seguimento ao restante do capítulo. Inclusive, os versículos seguintes, que vão até o versículo 8, são versículos que algumas pessoas podem dizer também que há aí algumas dificuldades de interpretação, mas eu digo que não. Eu digo que quando nós lembramos do que a própria palavra de Deus fala de si, de que ela é inspirada, quando nós nos lembramos que a palavra do Senhor, ela lança luz sobre outros trechos da mesma palavra do Senhor, e assim a gente consegue ter o entendimento que é a vontade de Deus para nossas vidas, então tudo fica um pouco mais fácil, certo? Oremos então. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, porque de uma maneira maravilhosa, Pai, o Senhor nos deu essa oportunidade de, nesta manhã, Senhor Deus, aprendermos mais um pouco da Tua palavra. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, fortalece Teu povo, Senhor Deus, neste tempo, neste momento que nós temos passado. Fortalece o Teu povo na Tua doutrina, Senhor, porque cremos que a doutrina é Tua. Em nome de Jesus Cristo, Deus, te pedimos que o Senhor nos fortaleça, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça cada vez mais a Tua igreja, no entendimento da Tua palavra, no entendimento da Tua vontade, e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Nós oramos, nós Te glorificamos, nós Te bendizemos. Tudo isso em nome de Jesus. Amém.
Então, que o Senhor continue abençoando a sua igreja, em nome de Jesus. Eu quero inclusive ler aqui um trecho da palavra do Senhor para vocês. Tem um trecho aqui que eu desejo ler para vocês aqui, que é 1 Coríntios, um outro trecho bastante conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, glória a Deus por tudo.